Oi, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E passando aqui para agradecer todo o apoio de vocês, pois são vocês que fazem o canal crescer, quando curte, comenta ou compartilha. Então, muito obrigado. E para você que é novo aqui, seja bem-vindo. E sem muita enrolação, bora começar isso logo. Bora! Depois que o nosso meninão votou por um capricho de um capetão, porque não basta só perder uma mão, ele tem que pedir por mais humilhação. Como o nosso prota ele votou para o tempo onde ele ainda era um escravo, ele tem que trabalhar, né? E a galera que tá trabalhando com ele fica até bastante impressionada, porque o menino ele parece uma máquina, pois o garotão tá picaretando tudo na frente dele. E ele tá felizão, ó. Olha o sorriso na cara dele. Pois se vocês se lembram, o maluco tinha ido para um canto ver os privilégios que os deuses deram para ele. Foi tanta coisa que a cabeça dele começou a doer. Ele recebeu habilidades de classe alta e de itens também. Ele ficou tão surpreso que esqueceu que tinha que trabalhar. Então nesse momento, o guarda da mina aparece e manda ele caçar o que fazer. Inicialmente ele não escuta, e o guarda vai lá dar uma chicotada nele. Mas o prota, ele apenas segura o chicote e entrega educadamente para o guarda. E fica até surpreso, pois ele não tem nenhum arranhão em sua mão. Isso graças à habilidade corpo de ferro que ele tem. E também é graças a essa habilidade que ele não tá cansado e tá parecendo uma máquina. Os deuses deram no total 9 privilégios para ele. E graças ao hack dele de conhecer o futuro, já já ele vai ter a força dele de volta. Só que antes ele tem que fazer uma coisa primeiro, que é parar de ser escravo. E vocês devem estar se perguntando por que o prota não arrebentou a cara daquele maluco. E a resposta é simples. Ele não pode, graças a essa marca. Ela causa bastante dor se ele desobedecer alguma ordem. E não o prota, ele ia conseguir aguentar. E ao terminar o dia, o prota, ele entrega o resultado. E a quantidade de sacos que ele fez, deixa até esse maluco aqui impressionado. Porra, menor! E com o dia acabando, os guardas entregam a colocação de cada um. E tem uma regra nesse lugar. O grupo que ficar em último vai ter seu suprimento dividido com os outros grupos. Mas o prota tá de hack, né? Então, logo ele ficou em primeiro lugar. E antes de todos saírem, o guarda ele manda fazer a oração do dia para a deusa. E olha a cara do prota com quem tá pouco se importando com isso. E quando todos saem, o prota, ele tá pensando como vai ser essa vida de escravidão. Pois a única coisa que ele quer nesse momento é sua vingança. E fica mais forte para proteger sua cremosa. Pois dessa vez, ele não vai deixar ela morrer. Que coisa mais linda! E essa aqui é pros amantes de freiras. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ui! Então aquele garoto ele vem agradecer o prota por ter salvo ele e também por fazer o grupo dele ficar em primeiro lugar. Só que o prota fala que não precisa agradecer, pois o que o prota nesse momento quer é aumentar seus atributos. Então ele vai para uma barraquinha comprar algo. Assim ele pede umas garrafas de recuperação e faz um pequeno empréstimo com o dono da barraquinha. O maluco aqui já não tem grana e ainda faz isso. É louco mesmo ou muito confiante. E o dono da barraca ele só entrega o formulário, já que ele não é besta. E o prota ele tá se arriscando desse jeito porque tem uma passiva nessa água. Se tu beber muitas, o seu poder mágico vai aumentar. E graças ao seu privilégio número 2, visando ligeirinho, toda a poção que ele bebe tem sua eficácia aumentada em 500%. E isso é só o começo do preparo dele, pois a sua rotina é minerar, beber e malhar. Ele está se preparando para uma masmorra, já que depois de alguns dias de preparação, ele vai até aquele guarda e fala que no fundo da mina ele ouviu um grito de um monstro. E é dessa forma que ele vai ganhar mais grana, pois ele tem que sair dessa classe, de escravo minerador para escravo caçador. E esses caçadores são escolhidos pela sua força de combate, e como recompensa por arriscar suas vidas, ele ganha mais grana. E após ele falar pro guarda do monstro, ele vai em busca de beber mais poção. Só que o dono da barraca, ele não pode mais dar empréstimo para ele, pois o rank dele nesse lugar é muito baixo. E o prota, ele fica se perguntando nesse momento, quem irá defender ele? E do lado dele, aparece uma linda e fofa freira. E ela fala, olha meu caro senhor, o templo, ele pode te emprestar um dinheiro. Eu só vou precisar como garantia alguns de seus órgãos. Mas relaxa, isso é tudo para fins de pesquisa. Então ele olha para o lado, vê essa jovem moça, pura e inocente, brilhando de alegria pela sua fé. Tava ruim, agora parece que piorou. E sem pensar muito, ele assina o contrato, né? O dono da barraquinha fica até assustado. E após ele assinar o contrato, ele fala pro cara pegar mais garrafa. E a freira até se admira de como ele é um homem de grande valor. E o maluco aqui é igual o Batman, só no preparo. E quando ele termina de beber, igual aquele Opala que teu avô tem, os caçadores chegam, pois o prota será o guia deles. Então eles se apresentam e logo em seguida eles já partem dali. E desses três, o prota conhece um deles. E esse é o que o prota vai focar. E se o que ele se lembra estiver certo, dor desse maluco vai pra vala. E quando eles chegam no local, já tem uma galera esperando eles. Esses malucos aqui são responsáveis pela segurança deles, pois eles entregam uma pulseira para cada um e diz, se alguma delas quebrar, é porque aconteceu alguma coisa. E se isso acontecer, eles vão direto pedir reforços. E com essas instruções eles entram. É uma masmorra bastante estreita pelo que parece. E quando eles se distanciam um pouco, nós vemos os primeiros monstros. Eles são doguinhos e parecem bem espertos, até um certo ponto, é claro, pois eles jogam uma pedra para chamar a atenção deles. E não é que funciona mesmo? Com isso, os total vão de vala. E mesmo eles
eles sendo apenas a equipe de reconhecimento, eles dão conta direitinho dos bichos. E após eles darem conta desses, eles saem do local e vão seguir seu caminho. E o Prota, ele vai guiando eles direitinho. Então eles param para descansar um pouco e tomarem uma decisão, pois um deles dá a ideia de limpar a masmorra. Os malucos já ficam surpresos, porque para eles essa ideia é maluca. E o do capuz aqui fala que a função deles é apenas pegar informação e vazar. E fala também que mesmo se tentasse limpar ia ser bastante difícil, já que eles estão apenas em 3. Mas o cara que deu a ideia diz que não, que eles não são 3, e sim 4. Assim vai ser mais fácil. O maluco aqui já vai falando que o Prota é só um mineiro e não tem nenhuma habilidade de combate. E já vai chamando ele de lixo, como todo figurante faz. Então o maluco, ele pede pro Prota tirar um item de dentro da sacola. Esse item é umas ervas, e essa erva, ela serve como feromônio se eles amassarem ela e misturar com um totomor. Assim vai chamar a atenção dos outros e vai ser mais fácil de matar tudinho, pois os totó, eles vão ficar doidão e vão vir correndo feito maluco e cair na armadilha. Então, ao ver que o plano do maluco deu certo, eles vão seguir com isso. O plano é do maluco, mas quem tá por trás disso é o nosso Prota. E foi esse cara que o Prota ficou de olho, pelo fato dele conhecer ele na vida passada. Então ele soltou aquele migué de que antes dele se tornar escravo, ele fazia parte de um grupo de investigação. E o doidão, ele pensa que tá usando o Prota, mas isso é totalmente ao contrário. Assim ele entrega uma adaga pro nosso meninão, pra ele ficar mais protegido. Sabe de nada, inocente! E com o plano que os dois bolaram, eles vão seguir a masmorra, já que ficou bem mais fácil de limpar ela, por enquanto. Pois é nesse momento que o carinha no capuz, ele percebe algo. Ele vê um osso encostado na parede, e ele acha que ele conhece esse osso. Então ele percebe que são ossos de totó. Mas quando ele percebe isso, já é tarde demais, pois da escuridão sai uma garra enorme, deixando o do capuz sem reação para responder, agarrando ele e jogando ele para longe. Os caras, eles já ficam preocupados, mas o do martelo, sem perder tempo, já ativa sua habilidade para defender todos. E essa habilidade é um escudo de mana. Ele pede para todos ficarem atrás dele, mas de repente ele já leva uma enrabada. O maluco da lança, vendo que o bicho tem uma raba, já reconhece ele. E enquanto ele tá sem ação, a enrabada vem na direção dele também. E lá fora, o maluco que tá com as pulseiras, ele vê que quase todas estão quebradas e fica se perguntando o que tá acontecendo lá dentro. E a raba do bicho pegou de leve no maluco da lança, já que o Prota segurou quase todo o dano dela, mas nem ele, com a vontade de ferro, conseguiu segurar tudo. E nesse momento o bicho enrola a raba do maluco do capuz, que tá ali jogado no chão, e olha o tamanho da encrenca. Mas que porra é essa? Esse bicho aqui, ele é conhecido como predador. Então, o Prota pede emprestado a lança do malucão, pois nesse momento ele vai mostrar quem é que estava sendo usado de verdade. E ele pergunta para o bicho: amigo, como você quer ir para a torcida do Vasco? Vocês devem estar se perguntando o que é isso na mão do Prota. E eu respondo: isso que está brilhando na mão dele é seu terceiro privilégio, chave de prata, a chave de um castelo esquecido. É uma chave de um espaço onde ele pode colocar e tirar qualquer coisa. E desse espaço ele tira uma planta e um lenço e entrega pro cara da lança. Ele manda o cabo ficar recuado, pois ele vai tomar conta dessa criança. O Caba, ele ainda fica frescando, falando que ele não é um combatente. E quando ele tenta levantar, a predadora solta um grito de guerra. E o cabrunco aqui, ele fica paralisado de medo. E nesse momento ele se lembra que quando um bicho desses atacou uma vila anos atrás, todo mundo ficou sem fazer nada, pois eles estavam paralisados de medo. E o que restou a todos foi só esperar a sua vez. Só que o que ele tá vendo nesse momento é nosso menino peitando esse bicho de frente. A lagartixa, ela dá uma patada na direção do Prota, mas o menino não desvia. E aqui vemos porque ele não ficou paralisado. Foi porque ele tá comendo essa planta e ela deixou ele calmo. E o cara, ele ainda tá indo pra cima do calango. E enquanto ele avança, ele comenta que isso seria mais fácil se ele pudesse usar o único privilégio de arma que ele tem. Pois, de 9 privilégios, os malucos só deram um que pode ser usado como arma. Sacanagem, né? Só que isso não importa muito, né? Porque o nosso meninão, ele tira uma porção da mochila espacial dele. E é um veneno, e ele taca na ponta da lança. E esse é um veneno que um cara passou a vida inteira desenvolvendo ele. E entregou a receita para o nosso menino. E depois de passar o veneno na ponta da lança, ele enfia na lagartixa. E se vocês pensam que ele só vai enfiar, não, meus amigos. Já que ele enfiou, ele tem que tirar. Mas ele tira por outra direção, arrancando um pedaço do bichão. E depois que o Prota enfiou, o bicho gritou: E quando o Prota, ele tá se preparando para atacar de novo, ele precisa desviar, porque o calango tenta dar uma patada nele. Com isso, o Prota vê mais uma abertura e mete a lança de novo nele. O bicho fica mais irritado e tá com a rabada, acertando o Prota e mandando ele para a parede. E sem deixar o Prota respirar, o bicho vai para cima e tenta o papar. Então o Prota dá um presente para ele: ei, bebe aí que é gostoso. O Prota desvia, assim fazendo o bicho dar uma cabeçada na parede. E o Prota, vendo ele gritar, então assim ele resolve atacar, porque se o bicho levantar, ele vai querer revidar. Assim um golpe
fatal, o Prota vai ter que dar. Só que o bicho não vai deixar, e uma rabada parece que o Prota vai levar. Mas como o Prota, ele não é besta nem nada, essa rabada ele vai pegar. E com isso, o Calango levanta o Prota com a raba. E o Prota, vendo que ele vai balançar essa raba, ele calcula a posição certa para soltar. E quando ele solta, ele já se prepara para enfiar a lança na cabeça da lagartixa. E quando ele enfia, vai direto no olho. O bicho grita de dor feito louca e tenta atacar o Prota com a pata dele, mas acaba quebrando a lança. Então o Prota, ele pega o pedaço dessa lança e já enfia no olho do bicho. Depois ele pega a adaga que o maluco deu pra ele e já acerta no olho dele. E o bicho fica doido tentando tirar o Prota de cima dele. Só que o Prota se segura, claro. Então ele bota um pouco de força e sobe novamente no Calango. E com todo o poder mágico que ele acumulou bebendo naquelas garrafas, ele prepara seu melhor soco e olha o bicho vendo o moleque. E quando esse soco pega na lança que estava enfiada no bicho, atravessa a cabeça do maluco. Morre Calango do deserto. E quem ainda lembra do figurante da lança? Pois é, ele estava ali atrás observando tudo. E sem acreditar, ele se lembra que estava se gabando pensando que estava ajudando o Prota. Mas nesse momento, ele percebe que quem foi usado foi ele, pois ele conhece o valor do nosso menino. E esse valor ia ser reconhecido uma hora ou outra. Só que no momento ele é só um minerador. E ele precisava de um passe para poder sair das minas. E esse passe é ele, o carinha da lança. E quando o Prota termina sua festinha, ele se aproxima do lancinha, pois agora eles vão bater uma conversinha. E é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, deixe seu gostei, pois vai ajudar bastante e ele é muito importante. Então, até a próxima. Ui!